Nosso designer capricha e temos imagens do novo manto do Flamengo que lança do dia 26 para 27. Quinteiro fica mais longe do Flamengo, pelo menos é o que traz o amigo jornalista Pedro Sepúlveda. A gente já vai falar sobre isso, também sobre reunião em relativo ao goleiro Rossi. Temos aí também o Vitor Pereira mudando o planejamento no Flamengo. Além disso, a gente trazendo informação sobre Supercopa do Brasil e muitas outras para você. Di Maria, abre o olho, Marcos Braz, vamos pro vídeo. Fala, galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui nessa manhã de domingo, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Chegamos aqui com muitas notícias do Mengão e você ajuda demais a gente compartilhando, se inscrevendo, comentando. Tudo que você faz aí que engaja muito mais a gente, você ajuda na divulgação do nosso trabalho. Então, eu agradeço demais a sua participação. Bem, a gente já chega aqui falando também, né, sobre essa questão do Vitor Pereira, que está antecipando, né, porque a intenção dele era colocar o time do Flamengo, o time principal do Flamengo, para jogar a partir do dia 21, tá? Seria contra o Nova Iguaçu. Agora, o planejamento do Vitor Pereira já para preparar para a Supercopa do Brasil, que é no dia 28, e a gente vai falar aqui sobre a Supercopa agora, o planejamento do Vitor Pereira é justamente fazer aí o jogo contra a Portuguesa, né, do Rio, fazer o jogo contra a Portuguesa no dia 15, já com o time já principal, com os jogadores da equipe principal. Então, ele pode estar aí retornando com muitos jogadores aí já no dia 15, né, já preparando para a Supercopa. E aí, eu queria passar para vocês justamente essa questão da Supercopa, porque voltou a ser cogitado, matéria do Globo Esporte, voltou a ser cogitada a possibilidade da Supercopa ser em Orlando. Ó, matéria do Globo Esporte. Olha aí. Supercopa, Orlando entra na briga para sediar Palmeiras e Flamengo. Estados Unidos surge como possibilidade para o torneio dos campeões de 2022. Cara, o problema é o tempo. E os torcedores que não têm visto, né? Não daria tempo de qualquer forma, mas é complicado, né? Você comprar passagem em cima da hora para Orlando, bem, né? Muita gente iria gostar, né? Tem muitos brasileiros lá em Orlando, pessoal da loja do Flamengo em Orlando, inclusive você tem desconto do Paparazzo na loja de Orlando lá na International Drive, o pessoal ia adorar, imagina, Flamengo jogando em Orlando, né? Seria espetacular. O Globo Esporte falando que a possibilidade é Orlando. Então, Supercopa do Brasil 2023 pode ser disputada nos Estados Unidos. A cidade de Orlando surgiu como possibilidade de sediar a partida entre Flamengo e Palmeiras no próximo dia 28. Além da Flórida, opções domésticas como Brasília, Recife e Salvador também estão na briga, como a nossa repórter Isabelle Costa trouxe aí, né, sobre essas possibilidades. Inclusive, o Flamengo já bloqueou hotéis aí nessas outras capitais. Olha só, tem também a questão do Palmeiras, né, que o Palmeiras não queria disputar fora, então a gente sabe que é uma possibilidade, sim, apesar do Globo Esporte trazer que ficou mais forte, né, é uma possibilidade, né? O local desta edição do torneio será definido pela CBF em conjunto com os dois clubes, então os clubes participam. Foi o que garantiu o presidente Edinaldo Rodrigues em entrevista ao GE no último mês de dezembro. Então, como a Leila não queria, os dirigentes do Palmeiras não queriam, eu acho que, né, pode ser complicado, até porque também ficou muito em cima para se jogar. Acho que a logística fica meio complicada para jogar agora em Orlando. Eu era a favor, sempre fui a favor, mas agora em cima da hora, eu mesmo, por exemplo, né, tô com viagem já programada para o Marrocos, né, passo primeiro por Lisboa. Eu já não vou estar na decisão da Supercopa. A Isa talvez vá. Eu já não vou estar na decisão da Supercopa. Bem, é isso, né? Passamos aí a notícia que o GE deu, o Fred Gomes, é uma possibilidade e tem muita gente torcendo a favor. O Flamengo negociou um zagueiro aí, né, com o futebol da Europa. Trata-se do Otávio, né?
O Matheus Tuller também já tinha sido vendido nessa semana. O Hugo Souza recebeu a proposta e ainda não aceitou, vou falar até sobre isso. Agora o Famalicão, lá de Portugal, acertou a contratação do zagueiro Otávio, né? Vai atuar na Europa por empréstimo, havendo aí a possibilidade dele ser comprado em definitivo pelo clube português por $500 mil, cerca de 2,7 milhões de reais. Então a quantia é baixa, né? Mas o Flamengo então fez essa negociação aí com o Famalicão. Notícia trazida aí pelo Flabase, tá? Então a apresentação do Otávio acontecerá na próxima segunda-feira e ele viaja neste domingo aí para se apresentar ao Famalicão, tá certo? E esse vídeo foi enviado aí pelo Adriano Didi, irmão do André Vaz, presidente lá do Salgueiro, né? Quero agradecer a eles aí por terem mandado o vídeo do Mário Monteiro, né? Nosso preparador físico, preparador que era do Jorge Jesus, e também do Rui Quinta, né? Agora estão trabalhando com o Vitor Pereira no Flamengo. O Vitor também foi convidado, não pôde ir, estava um pouco cansado, né? Trabalhando demais, calor do Rio de Janeiro, apesar de estar chovendo esses dias. Mas o Mário Monteiro e o Rui Quinta foram representar ele lá no Salgueiro, né? E conhecer também, né? O Rui, acho que... O Mário já tinha ido lá, mas o Rui acho que ainda não tinha ido. Então, o Flamengo aí, né, com os seus preparadores representando lá no Salgueiro, sensacional. Trazer essa notícia aqui com relação ao Di Maria, né, a TNT Esportes BR falou que o Di Maria no Colorado, os gringos indo para Porto Alegre, o presidente do Inter admitiu que monitora a situação do argentino, mas sem algum tipo de proposta. Um campeão da Copa do Mundo no futebol brasileiro seria F. Uma postagem do TNT Esportes real, verificado. Seria F, hein? Já pensou? Então, inclusive, né, o UOL trouxe uma matéria de que a Juventus mudou de ideia e quer renovar com o Di Maria, né? E querendo renovar com o Di Maria fica impossível, né? Antes da Argentina conquistar a Copa do Mundo e tudo mais, e do Di Maria fazer jogos incríveis, eles, até pela idade avançada dele de 34 anos, eles não pensavam numa renovação. Agora já pensam na renovação e essa contratação fica mais difícil para os clubes brasileiros ou sul-americanos. Até o Rosário Central queria contratar também o Di Maria. Eu até brinquei aqui no Twitter, né? Mas é o Marcos Braz que já está em Buenos Aires para tomar um café. Quem gostaria de ver o Di Maria no Mengão? E todo mundo, óbvio, queria ver o Di Maria no Mengão, né? E aí eu falei, a Juventus já desmentiu a informação que não quer renovar com o jogador, né? Matéria do UOL, né? Inclusive está aqui, ó, Juventus quer renovar o contrato de Di Maria, diz jornal, tá? Então, gente, é o seguinte, o Flamengo já sabe que para contratar o Di Maria seria algo muito caro, né? Inclusive, comentário interno, até que comentaram comigo, fonte ligada à diretoria, que já sabem que seria coisa de 17 milhões de euros para contratar o Di Maria. É bem complicado, teria que realmente monitorar, esperar a Juventus não renovar, para aí você fazer um contrato diretamente com o jogador. Porque se for tentar contratar, e também não seria para agora. Teria que ter muita calma, né? Mas não seria para agora. Óbvio que seria um nome ideal. Eu acho que teria muita lenha para queimar ainda no Flamengo, o Di Maria. Passar para vocês que a matéria até inclusive do Gavia News, goleiro do Flamengo revolta a torcida flamenguista. É a situação do Hugo Souza que eu falei ontem para vocês, né? Que o Hugo seria negociado com o Vissel Kobe do Japão, né? Segundo o Vene Casagrande. O Flamengo aprovou $1.300.000, que dá R$6.700.000, por 50% dos direitos, o que é um valor que ajudaria a bater na compra do Gerson. E apesar do Flamengo ter dito sim, o Hugo Souza não estava empolgado e não aceitou a princípio, né, o negócio. E aí, nas redes sociais, os torcedores do Flamengo, irritados com a postura do Hugo, começaram a comentar, né? Foram muitos comentários aí de torcedores revoltados aí com o Hugo Souza, mandando ele embora e tudo mais. Eu até falei ontem, cara, para a torcida pegar leve, porque em algum momento a gente poderia, né, precisar dele de novo. Não que eu queira, mas
a gente ainda não contratou o Agustín Rossi. Inclusive, né, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, postou um vídeo aí, ó. Vamos acompanhar o vídeo aqui do Marcos Braz. Olha aí. Ele postou o vídeo ali da Torre Monumental em Buenos Aires, que fica na frente do hotel que o Flamengo sempre fica hospedado. Eu fiquei lá hospedado também. Eu sei porque eu tinha essa vista também, a mesma vista do hotel. O Flamengo ficou hospedado ali no Park Tower, que é do lado do que eu fiquei. Mas é a mesma vista. Então, essa vista aí do hotel é o hotel que o Flamengo fica, né? E o Marcos Braz postou esse vídeo no Instagram mostrando que está em Buenos Aires. E justamente já teve aí, inclusive, reunião, né, com os representantes do Agustín Rossi. Né? O Rossi foi relacionado pelo Boca Juniors, né, na partida de ontem contra o Independiente, um amistoso. Então o Rossi, inclusive, foi relacionado, jogou. Ele estava, inclusive, titular, né? Titular, foi relacionado como titular, foi escalado como titular contra o Independiente de Avejaneda na partida amistosa de ontem. E aí, olha só, a Raíssa até falou aqui, ó, venho falando isso, né, ao explicar que o Flamengo não pagará salários acima de 1 milhão ao Quinteiro. Isso aqui é sobre o Quinteiro. Sobre o sobre o Agustín Rossi. Marcos Braz e Bruno Spindler estavam reunidos com o staff do goleiro Agustín Rossi na Argentina. O goleiro está com a delegação do Boca em San Juan, onde enfrenta o Independiente em jogo amistoso. O Boca Juniors, né, relacionou, botou ele para jogar, justamente quando o Braz e o Spindler chegaram lá, era o dia deles poderem conversar com o cara, agora tem que ficar lá e esperar. Não tem jeito, né? E aí a gente também, o melhor jornalista da Colômbia, a gente vai falar aqui agora falando sobre Quinteiro, que o Flamengo se reuniria com o staff do jogador, né? Tem a questão da proposta do Flamengo também para o Quinteiro, para a gente estar falando aqui. Agora é isso, a gente sabe que essa questão aí da reunião, o mais importante é a reunião com o Riquelme. Com o Rossi está tudo já esquematizado, né? Com o seu staff. A reunião foi por volta de meio-dia de ontem, né? Então a gente sabe que alguma coisa boa vai acontecer, né? O Rossi vi pelo menos no meio do ano, mas o Flamengo quer muito que ele venha, né, no começo da temporada, agora em janeiro. Até para se preparar para a Supercopa, mas o Boca está utilizando ele como titular. Complicado, hein? Complicada essa liberação. A Raíssa botou, vem falando isso ao explicar que o Flamengo não pagará salários acima de 1 milhão ao Quinteiro. O meia hoje é visto mais como uma aposta por conta da baixa minutagem nos últimos anos, os problemas físicos e etc. Boas palavras aqui para entenderem como enxergam a situação. Olha, o Sport Student, para esclarecer algumas coisas, ponto 1, a atual diretoria não vai fazer loucuras e botar em risco o que está definido no planejamento. Ponto 2, existem hierarquia, né, e plano de carreira, salários que são seguidos pelo departamento de futebol. Ponto 3, o clube acabou de investir um caminhão de dinheiro, né? E aí, em um belíssimo jogador que dentro do elenco pode fazer a função de meia pela esquerda também. A questão é a normalização de qualquer... esse qualquer não é somente pelo Quinteiros, do qual eu conheço muito bem e sei do seu potencial. E achar que um jogador em baixa que teve pouca minutagem nos últimos anos vale mais de 1 milhão por mês, simplesmente porque o clube tem uma situação financeira boa. No River, ele não ganhava perto disso. Ponto 5, se o clube fizer a proposta, vai ser dentro das suas possibilidades, ainda mais não sendo prioridade. E ele, no Júnior Barranquilla, seria prioridade, camisa 10. Né? Teve reunião lá, a gente até mostrou aqui ontem, mas a verdade é que no Flamengo ele vai brigar por posição, ele vai ser inicialmente reserva. Eu recebi uma chamada aqui no Instagram do meu amigo Pedro Sepúlveda, jornalista lá de Portugal, e ele me garantiu que o Quinteiro não vai para o Flamengo. Me chamou aqui para falar que o Quinteiro não vem mais para o Flamengo, que o Quinteiro deve acertar mesmo a sua ida lá para o Júnior Barranquilla, né? Ele falou para mim que o Quinteiro não vem para o Flamengo. E nessa linha também, o jornal colombiano traz que
Juan Fernando Quintero se acerca ao Júnior Barranquilla, ou seja, se aproxima do Júnior Barranquilla, né? Então ele deve estar dando preferência aí pela questão dele poder atuar com a camisa 10, ser titular lá no Júnior Barranquilla. O Flamengo tem noção do que deve fazer, né? E a gente tem que apoiar, até porque tem sido muito. O Flamengo tem sido muito bom, né? Na questão de contratação. Isso aí, pelo menos nessa questão, o Braz tem sido muito assertivo, né? Com treinadores a gente teve alguns problemas, mas com contratações, salvo aí o Kennedy, são muito poucas, né? A maioria, o Flamengo teve uma margem de acerto, acho que de 90% para cima. Então, isso aí realmente não há o que se falar. O próprio Andreas Pereira, que falhou na final da Libertadores, olha aí, tá brilhando lá, né, na Inglaterra. Agora o Grêmio deseja a contratação dele. É muito difícil, tá? Conversei com fontes ligadas ao atleta, muito difícil ele sair de lá agora. Ele não tem nem pretensão de sair do futebol europeu agora, e o dia que ele sair do futebol europeu, ele sonha em jogar no Flamengo, voltar para o Brasil, para o Flamengo. Ele não tem pretensão nesse momento de sair do futebol inglês, que está dando uma projeção, inclusive, muito grande para ele na Europa. Tem clubes europeus já olhando, né, com carinho para o Andreas Pereira, tá? Então é muito difícil essa vinda do Andreas Pereira para o Grêmio, foi o que me passaram aí fontes ligadas ao atleta. Tem novidade aí para o Mundial de Clubes, né? A FIFA incrementou algumas novas funções aí, inspiradas na Copa do Mundo 2022, como acréscimos com duração maior e o VAR semi-automático. Durante a Copa, os acréscimos foram maiores do que nas partidas normais das equipes pelo mundo, chegando até 10 minutos, por exemplo. Lembra? Pois é. E o impedimento semiautomático do VAR foi bastante elogiado pelos torcedores e também pelos jogadores, né? Porque realmente muito assertivo, né? Todos que assistiram a Copa do Mundo elogiaram. Eu mesmo fiquei impressionado a primeira rodada logo, percebendo que com este utensílio diminui bastante a demora para decidir se o atleta está ou não em impedimento. Além disso, não há mais linha horizontal e vertical, tá? Isso aí já está sendo aí abolido, né? E aqui no Brasil ainda é utilizado. Pois é. Olha só, o Flamengo, a gente sabe que tem aí as conversas adiantadas com o Agustin Rossi. Acabou que eu não falei, né, da questão do Quinteiros, né? O Quinteiros, o Flamengo teria feito uma proposta, segundo jornalistas colombianos, de 3 temporadas e 2,5 milhões de euros por temporada. Eu vou fazer uma conta aqui rápida. Olha aqui, 2,5, né, milhões divididos por 12 dá 208 mil euros, 5,20, daria aí 1,1 milhão de reais de salário, tá? Então, segundo o TYC Esportes, o Boca considera o Agustin Rossi peça importante lá na equipe argentina e aí fez uma nova proposta pelo Agustin Rossi, né? Ficaria com 45%, o Rossi ficaria com 45% dos seus direitos econômicos e com cláusula de saída de 5 milhões de dólares, que antes era de 18 milhões de dólares, né? Então eles tentando fazer aí, né, uma proposta de renovação para tentar segurar e para tentar fazer o Flamengo ter que gastar um valor a mais aí, né, uma cláusula de saída de 5 milhões de dólares, que essa cláusula antes era de 18. Eles tentando colocar uma cláusula para 5 para o Flamengo não conseguir tirar ele de graça. Então eles já estão deixando claro nessa movimentação que para anteciparem, né, a saída do Rossi, o Flamengo teria que pagar 5. O Flamengo, segundo o Globo Esporte, acenou com 300 mil dólares. Não, eu falei que era muito pouco, né? Eles estão acenando já com 5 milhões de dólares a cláusula de saída, tá? Só que a questão é que ele está muito mais perto de se tornar o novo reforço do Flamengo, segundo o TYC Esporte, do que permanecer no Boca, né? Então ele pode estar realizando a última partida pelo Boca Juniors, né? A partida que foi ontem à noite. Agora a questão é essa, é saber como é que eles vão liberar. Eles podem bater o pé, ele tem que ficar até junho, né? Se isso acontecer, paciência. O Flamengo
Ou o Flamengo vira pros caras e fala, vem cá, quanto é que vocês querem para liberar? A gente quer os 5 milhões de dólares que a gente estava fazendo ele renovar aqui para liberar com cláusula de 5 milhões. É isso que dá pra gente perceber a movimentação do Boca querendo mais dinheiro pelo Rossi, né? Olha só, passar para vocês, né, que ontem foi o dia 7, a gente estreia no Mundial de Clubes no dia 7, então agora menos de um mês para o Mundial de Clubes lá no Marrocos, né? E a gente sabe que a gente está contando os dias aí, falta muito pouco tempo, antes tem a Supercopa, mas o Mundial tá chegando, rapaz, é Mundial de Clubes, não dá para acreditar. E eu quero mostrar para vocês aqui o manto, né, que o Flamengo pode estar jogando no Mundial. Na Supercopa não, porque o Flamengo joga não é o mandante é o campeão brasileiro e não da Copa do Brasil. O Flamengo joga com o uniforme 2, com o atual manto branco. O manto novo, vocês estão vendo aí nas imagens o manto novo, que eu, óbvio, com a ajuda do Lima ZXM, o designer, né? Também agradeceu o Imagina no Fla, o Campos GFX, né? O meu amigo Vitor, que também fez aí uma outra arte muito legal, mas o Lima ZXM, ele fez essa arte aí que vocês estão vendo, e cara, o Pedro ficou bem, hein? Ficou bem no manto novo. A única coisa diferente que eu tô mostrando para vocês aí, mas a única coisa diferente é que a camisa termina na faixa preta ali embaixo, né? Não tem a última faixa vermelha, mas o restante ali tá cravado. É isso aí mesmo, né? Camisa em cima vermelha com as listas brancas, a manga preta, a gola preta, né? A faixa preta atrás do CRF. Olha, eu achei essa camisa do Flamengo tá linda, tá espetacular. Essa aí é sucesso total. Concorda, torcedor? Então comenta aí. Convido você a seguir, curtir e compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Até mais tarde. Valeu. Tem vídeo daqui a pouco no canal Paparazzo Rubro Negro 2. Valeu. Fui.